Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Nós estamos instituindo uma ditadura. Que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Pelo ato institucional, o que me parece, adotado esse caminho, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Foi aqui onde o nosso assunto começou. Talvez o grande feito do regime podre instaurado em 1964 seja arrancar da nação a memória de que houveram vozes dissonantes. Mas não só houveram vozes dissonantes, como elas tinham força de massas. Mas antes de seguirmos, é importante nós nos apresentarmos. Nós somos o Núcleo Cena Crítica, coletivo de arte, agitação e propaganda de Contagem, Minas Gerais. Nós desenvolvemos um trabalho artístico vinculado às lutas da classe trabalhadora brasileira e que se propõe a ser útil na construção dos novos levantes populares que o século XXI nos reserva. E este programa é o Cultura Brasileira Viva, e nosso objetivo aqui é ampliar e buscar interlocutores para um debate que consideramos essencial. Como a arte brasileira pensou e pensa o Brasil. Para isso, pretendemos fazer uma pequena viagem no tempo, por entre as principais posições históricas que a arte brasileira postulou durante o século XX, passeando pelos modernistas, o realismo socialista, os centros populares de cultura, o cinema novo, a tropicália, as vanguardas, todo esse centro de luta estabelecido para disputar o sentido de Brasil através da história. Antes de falarmos dos tenebrosos anos de 1964, vamos dar um recuo secular. Em setembro de 1822, Dom Pedro, montado em uma mula, declarou a independência do Brasil. Não somos mais uma colônia de Portugal. Num passe de mágica, nosso destino não estava mais atrelado ao destino da metrópole. Somos agora uma nação emancipada, o Império do Brasil. Será? O rei ainda é português, e a estrutura de poder colonial permanece. Sem ter sido mexida uma palha, a história do Brasil finge que anda para frente. Mas, na verdade, gritar independência ou morte às margens do rio Ipiranga pode-se dizer que foi apenas uma performance. Já havia uma pactuação feita pelos de cima para os de cima, que seria uma regra na história futura do Brasil. A independência coloca uma tarefa para os artistas do Brasil: responder o que é a nação brasileira, essa nação brasileira recém-fundada pelo grito no rio Ipiranga. Como são escritos os romances do Brasil? Como são feitos os seus teatros? Como que o Brasil pinta quadros? A partir disso, a arte brasileira vai começar a figurar de uma forma mítica. Dos romances de José de Alencar até os poemas épicos de Gonçalves Dias, a arte brasileira vai começar a tentar responder o que é essa nacionalidade brasileira,
como ela foi fundada e principalmente qual é o seu mito fundador. Um velho time, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro, o velho Tupi. E à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro, seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter beijo, parece que o vejo e que o tenho nesta hora diante de mim. E eu disse comigo, que infâmia do escravo, pois não era um bravo, valente e brioso como ele não vi. E a fé que vos digo parece-me encanto, que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha tu. Mas obviamente há exceções. Nem tudo que vai ser produzido em termos de arte no Brasil vai figurar somente a partir da perspectiva mística, de um tipo de misticismo e mito fundador da história e da vida nacional. No teatro, por exemplo, a gente tem o outro lado desse processo, o seu contraponto. Martins Pena, através do desenvolvimento da sua comédia de costumes, vai desenvolver um tipo de teatro cujo olhar está muito mais localizado nas hipocrisias e nas contradições dessa vida brasileira e dessa burguesia nascente do Brasil, do que interessado num tipo de mito fundador que seria, de alguma forma, uma solução mística para a realidade social do Brasil. O ápice desse processo de utilizar a arte para constituir um olhar ampliado da realidade social do país, neste momento é o Machado de Assis. Com seu romance realista, principalmente quando a gente fala da escrita de um romance como O Brás Cubas, Machado vai conseguir trazer as minúcias da hipocrisia da vida nacional, de um país cujas ideias estão fora de lugar, um país que nos seus teatros canta a Revolução Francesa, canta a liberdade, os direitos do homem. Ao mesmo tempo, essas encenações e essas canções são proferidas por atores escravizados. Um país que a burguesia viajava para a França para aprender direito e retornava para exercer a função de advogado ou de juiz, as funções do Estado, dentro de um país que a estrutura da escravidão permanecia intacta, não só intacta, como organizava toda a vida nacional. Esse tipo de hipocrisia, esse tipo de contradição vai ser a grande matéria para a galhofa do Machado de Assis. Quando ele constrói um personagem como o Brás Cubas, ele está construindo o típico playboy do século XIX, que vende, através da mentira, através do engano, um tipo de imagem de intelectual, um tipo de imagem de homem importante, só que a sua prática revelada é a de um bárbaro, de um audaz, de um assassino, do pior estirpe de gente. Essa base, essa construção de olhar vai ser essencial para o nosso país. Vejamos as palavras do crítico literário Roberto Schwartz. No primeiro romance do Machado de Assis, o ciúme é tratado como um movimento psicológico, ponto. Enquanto que em Dom Casmurro há uma espécie de superposição da questão do ciúme com a questão da autoridade patriarcal dentro do casal, mas, sobretudo, com um certo tipo de relacionamento de classe próprio à sociedade brasileira. A relação entre as classes proprietárias e os seus dependentes. Essa situação ela tem generalidade para o Brasil por uma questão de classe, que é a seguinte. Vocês, no Brasil, até uma certa altura do século XIX, tinham uma situação de escravidão, quer dizer, o grosso do trabalho era feito por escravos. Isso tinha uma consequência drástica para os brancos que não fossem nem ricos, para os brancos que não fossem ricos. Quer dizer, os brancos pobres numa sociedade escravista, eles não têm como ganhar a sua vida, porque não existe mercado de trabalho. O trabalho é feito pelos escravos, né? Então, esses brancos pobres, nessa sociedade, eles só têm um jeito de ganhar a vida, de sobreviver, que é de serem aceitos
de serem favorecidos por um proprietário, quer dizer, de viverem como clientela de um proprietário. Isso é um dado estrutural da sociedade brasileira e fez que a relação de clientela, ou a relação de favor, há 1000 nomes para essa relação, ou de cupinchagem, ou de capangagem, enfim, os nomes são inúmeros. Essa relação é uma relação estrutural na sociedade brasileira. O Machado percebeu isso e escreveu os primeiros romances dele sobre essa relação. Isso já era uma originalidade, porque na Europa, onde existia trabalho livre, a ninguém ocorreria fazer dessa relação o dado básico da sociedade. Bem, o Machado, então, constrói os romances dele em torno dessa relação. O Machado, em 1880, quer dizer, 8 anos antes da abolição, escreve um livro completamente diferente dos anteriores, onde, em vez de tomar o ponto de vista dos de baixo, ele toma o ponto de vista dos de cima, mas da maneira mais escrachada possível, e faz que esse proprietário dê uma espécie de show de ignomínia, de baixeza, Então, ele escreve em primeira pessoa como se fosse em terceira, quer dizer, ele mostra na pessoa dele todo o mal que ele pensa da terceira pessoa de um outro. É como se nós, diante de um inimigo, começássemos a imitar esse inimigo para mostrar que ele não vale nada. E adota o perfil de um tipo ideal da sociedade brasileira. Quer dizer, o moço católico, venerador de sua mãe, que não esquece jamais a casa da sua infância, a goiabada feita em casa, a primeira namorada, enfim, um verdadeiro tipo ideal de um modelo de sentimentalidade. E o Machado adota, então, esse tipo social querido do país para mostrar o avesso dele. E ele faz isso em primeira pessoa do singular. Quer dizer, o que eu gostaria que vocês entendessem, a ousadia desse procedimento literário. Subimos novamente na máquina do tempo. Estamos agora em 1922. A Revolução Russa de 1917 já aconteceu. O proletariado do mundo inteiro vê nela um farol para o futuro da humanidade. Os anarquistas no Brasil já agitaram uma greve geral em 1917 e já utilizam o teatro como uma ferramenta de politização, de agitação e propaganda. Os trabalhadores nos sindicatos anarquistas fazem teatro para os trabalhadores. Nesse conluio, nos ventos da mudança que sopram pela metrópole de São Paulo, que daqui a alguns meses será fundado o Partido Comunista, a seção internacional da Internacional Comunista Brasileira. Neste momento, aqui, acontece a Semana de Arte Moderna. Os idealizadores da Semana de Arte Moderna têm um objetivo simples: renovar as artes brasileiras. São filhos da elite paulistana, viajaram pela Europa, deram de frente com as vanguardas artísticas do pós-guerra. Viram a crise da sociedade burguesa possibilitar uma prática estética para além do que apregoavam as instituições de arte. Viram as vanguardas. E ao chegar no Brasil, dão de cara com museus abarrotados de romantismos, bibliotecas cheias de arcaísmos. Veio o país tentando performar um tipo de arte, um tipo de cultura que na Europa já tinha entrado em crise e já tinha morrido. É então que os não-irmãos Mário de Andrade e Oswald de Andrade, ao construir a Semana de Arte Moderna, vão dar início a um processo de construção do que eles vão chamar de uma arte nacional, com temas nacionais, com uma linguagem e uma forma nacional. Um tipo de trabalho baseado na mistura, a partir do que as vanguardas europeias estavam construindo e propondo ao mundo, misturado às bases da cultura brasileira, do seu folclore, dos seus mitos nacionais, daquilo que o povo brasileiro e a história do Brasil já tinha e vinha constituindo como arte popular. Esse tipo de mistura, esse tipo de trabalho que vai buscar conciliar o que havia de mais moderno na Europa com o que havia de mais mítico no Brasil, Oswald de Andrade vai chamar de antropofagia. Ele vai assumir o mito do índio tupi
que, ao realizar o ritual de antropofagia, ou seja, ao comer a carne do guerreiro derrotado, assume para si as características desse guerreiro, as características de força e de coragem. O Brasil, então, ao comer, ao devorar aquilo que estava sendo construído nas vanguardas europeias, assumia para si aquilo que ele consideraria bom, aquilo que poderia ajudar a desenvolver a sua arte nacional, mas esta carne ela ia ser assimilada dentro de toda uma estrutura de folclores, toda uma estrutura de linguagem, toda uma estrutura musical já existente no país. É assim, então, que a antropofagia consegue construir um novo mito nacional. O mito do antropófago. O mito de que a cultura brasileira ela é constituída pelo ato do roubo e da mistura. Como se genuinamente brasileiro fosse aquilo que devorasse o que é externo e fizesse nascer como coisa nova, nacional, dentro do nosso território. É importante fazermos a seguinte avaliação. Em 22, o movimento era avançado dentro do plano da forma e no combate às instituições burguesas de arte, buscando criar uma arte nacional a partir do folclore e das tradições populares do país. Mas apesar de falar pela cultura popular, ele não o exercia. Além do que, ele situava um tipo de conflito entre o real social e o mito que vai acompanhar a arte brasileira e as disputas pelos sentidos do que é o Brasil até hoje. Era lido como... Todo mundo reconhecia que ele é um grande autor, mas as razões eram que a gramática dele é impecável, que ele é muito decoroso, que ele não é grosseiro como os naturalistas que ficam mostrando os horrores da carne, que... Enfim, ele é um autor que contava do lado do conformismo. O Machado era o ídolo do conformismo. Tanto que a esquerda detestava o Machado. Detestar é exagero. Não gostava antipatizava com o Machado. Os modernistas não gostavam do Machado de Assis. Porque os modernistas tinham uma espécie de... Sobretudo o Mário de Andrade. Tinham uma visão de si mesmos e do seu papel histórico no Brasil de levar, de conduzir... o povo brasileiro a uma civilização mais culta, melhor, enfim, tinha uma espécie de otimismo com o seu sarcasmo, com o seu ceticismo, com o seu pessimismo, ou como diz o Manuel Bandeira, numa frase muito engraçada, com a sua filosofiazinha pessimista antipática. O Machado não era o autor para esse sentimento da vida. E aí veio algo que não é literário, mas teve grande influência literária, que foi o golpe de 64. Todo mundo que não era pró-ditadura entendeu que as elites brasileiras não iam realizar este papel de mentores esclarecidos. Entendeu que, desde que a propriedade estivesse garantida, a ditadura, tudo bem, né? Então, houve uma virada no sentimento em relação à elite brasileira, causado por 64. E eu tenho certeza que a releitura do Machado de Assis, a visão do lance crítico extraordinário que há na representação dele dos protótipos de elegância brasileira, que isso se deveu, em boa parte, à virada no sentimento político da intelectualidade brasileira a partir de 1964. O Machado, que é um homem que tem muito presente a ideia da formação da literatura brasileira, de que um autor se apoia nos anteriores e aproveita o que eles escreveram e cresce a partir deles. Então, o Machado sempre reconhece muito a importância do Alencar, que é enorme para o trabalho dele. Só que, se nós formos olhar o romance, a importância é enorme, mas de um jeito bem engraçado, né? Porque a especialidade do Machado é passar limpo o Alencar, é mostrar como o Alencar é bocó, e ele conta a mesma história de maneira realmente real, aguda, né? No Alencar há um romance, A Pata da Gazela, há um equívoco a respeito de uma moça que tem um defeito na perna. E isso tudo se desfaz depois romanticamente e acaba bem.
Bem, no Machado, nas Memórias Póstumas, ele põe uma moça coxa, é a retomada do outro episódio, só que tudo acaba muito mal, da maneira mais cruel possível. Para vocês verem que o Machado tinha muita noção das debilidades românticas do Alencar. E ele, então, resolve reescrever isso em verdadeiro. Eu conheci uma moça que dizia que chegava para outra que estava usando um colarzinho qualquer e dizia: eu tenho um igualzinho, mas em bom. O Machado fazia igualzinho ao Alencar, mas em bom. Esse aqui era... No Cultura Brasileira Viva, nós vamos tentar ver um pouco desse embate daqui para frente. E queremos você conosco. Vambora?